pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Minuto Logístico, o canal que tem como grande objetivo compartilhar informações, agregar conhecimento e, acima de tudo, conectar pessoas que, assim como eu, são apaixonadas por logística. Eu sou o Meirim, da HRM Logística, idealizador do Minuto Logístico, do Logística Carioca e de alguns outros projetos voltados aí para a comunidade logística. E no Minuto Logístico de hoje nós vamos procurar responder uma pergunta que chega muitas vezes aqui para nós. E a pergunta é: o que as empresas desejam do profissional de logística? Bom, pessoal, essa não é uma pergunta fácil. Então, o que eu procurei trazer aqui é fruto da experiência que eu tive como contratante de pessoas e como profissional que está aí inserido no mercado. É claro que você precisa ouvir essas dicas e também entender, sobre que empresa que você vai atuar, que mercado que você deve atuar. Talvez você precise ainda complementar algumas, competências aí que não foram colocadas aqui. Estão prontos? Vamos lá? Bom, a primeira competência que eu tenho visto aí que as empresas demandam bastante de nós, profissionais de logística, é em relação à nossa capacitação teórica aliada à prática. Cada vez mais as organizações buscam profissionais com bom background, teórico, boa formação, mas também uma conjunção de colocar esse conhecimento teórico a serviço da prática. Então precisamos cada vez mais ter uma mescla, de profissionais que tragam o seu conhecimento acadêmico, o seu conhecimento teórico, que é extremamente relevante, mas que consigam aplicar esse conhecimento na prática. Essa é uma das características que eu tenho visto que as empresas têm buscado bastante, dos profissionais que elas vêm recrutando aí no mercado. A segunda característica que as empresas vêm buscando aí dos profissionais de mercado são profissionais que tenham a competência de resolver problemas complexos. Ou seja, cada vez mais as organizações precisam de profissionais que, deparados frente a algum problema, alguma situação indesejada, eles consigam buscar outras soluções para resolver aqueles problemas. E como sabemos, nós profissionais de logística, todos os dias temos uma situação diferente. E aí a gente precisa ter essa habilidade, de buscar, alternativas para resolver esses problemas. A terceira competência que eu vejo que as empresas continuam buscando e cada vez mais buscando é uma competência que a gente já conhece há muito tempo. É o equilíbrio, do nosso trade-off logístico. Ou seja, as empresas continuam buscando profissionais que busquem equilibrar as questões relacionadas a custo e a nível de serviço. E aqui vale uma dica. Cada vez mais nós, profissionais de logística, precisamos ter um entendimento mais detalhado, mais aprofundado da composição de custo, das questões relacionadas a finanças, E aí a gente precisa trazer a nossa bagagem de raciocínio lógico a serviço do nosso dia a dia da logística. Então, custo e nível de serviço continua sendo uma atividade que as empresas demandam bastante. A quarta característica que eu vejo que as empresas buscam no profissional de logística é aquele profissional criativo. E aí, quando nós estamos falando de criativo, nós estamos falando de profissionais curiosos, profissionais que buscam constantemente, entender como determinadas situações podem ser resolvidas de forma diferente, que trazem experiências de outros segmentos, que sejam profissionais que busquem pensar fora da caixa, profissionais que busquem trazer aspectos inovadores, aspectos criativos, nas estratégias, nas soluções operacionais do dia a dia da logística. A quinta característica que eu vejo que as empresas estão buscando bastante é as nossas habilidades interpessoais. Nós já sabemos que as empresas buscam as nossas competências técnicas, mas também e cada vez mais buscam profissionais que tenham habilidades interpessoais. E aí nós estamos falando da capacidade de trabalhar a equipe, de ter equilíbrio emocional, de ter flexibilidade para as mudanças, de saber lidar com a diversidade e, acima de tudo, com a habilidade de ensinar aos outros. Cada vez mais, nós, profissionais de logística, precisamos ser capazes de passar o que a gente sabe para as nossas equipes, porque só assim a gente vai desenvolver times cada vez mais fortes.
A sexta característica que eu vejo que as empresas têm buscado do profissional de logística é a capacidade de identificar bem o problema ou a dor para só então achar qual é a solução. Muitas das vezes a gente se depara com um problema e antes de entender muito bem sobre aquele problema, já vai buscando algumas soluções paliativas. Então a dica é, precisamos olhar para um problema, identificar as causas e efeitos e, acima de tudo, partir para uma solução somente depois que nós tivermos bem claro qual é o problema. Aqui vale aquele filme lá que a gente viu quando era criança, da Alice, em que num determinado momento a Alice fez uma pergunta lá para o chapeleiro maluco e ele respondeu então para Alice: olha, Alice, se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então precisamos exercitar essa característica de sermos bons identificadores do problema, estratificar bem o que é causa e efeito e ir de forma assertiva em cima da causa, porque só assim a gente vai conseguir mitigar o problema em vez de ficar achando soluções paliativas. A sétima característica que eu vejo que as empresas têm demandado de nós são as nossas habilidades relacionadas à negociação. Bom, e aí, pessoal, o que vem mudando é que até um tempo a gente tinha que ser bons negociadores frente aos nossos fornecedores, aos contratos de fornecimentos, ao público externo. E hoje eu venho percebendo que as organizações demandam que a gente execute a nossa negociação não só com os fornecedores, mas cada vez mais com nossos colegas, com os nossos pares, com as nossas equipes. Precisamos entender que cada vez mais seremos negociadores de projetos, negociadores de alternativas, que precisamos ter essa capacidade de negociação não só para o ambiente externo, mas também para o ambiente interno. A oitava característica que eu vejo que as empresas buscam é que cada vez mais nós precisamos ser multitarefas. E aí, multitarefas significa que o profissional de logística tem que ser cada vez mais, dentro de uma orquestra, saber tocar vários instrumentos. Precisamos entender que a logística ela é integrada e por isso a gente precisa saber qual é o impacto de uma compra num estoque, qual é o impacto de fracionar uma carga no custo de transporte, ou seja, precisamos ter essa visão multitarefas, que isso vai nos ajudar muito a ter uma melhor noção do todo e assim poder então pensar em estratégias mais adequadas que possam propiciar um melhor nível de serviço com custo adequado para as nossas organizações. A nona característica que eu vejo que as empresas estão buscando são relacionadas a entendimento da tecnologia e da inovação. Bom, sabemos hoje que a tecnologia é uma grande propulsora dos avanços logísticos e que precisamos estar atentos às possibilidades que a tecnologia e que os aspectos inovadores podem trazer para a operação e para a estratégia logística. Precisamos entender de roteirizadores, TMS, WMS, ERPs, veículos autônomos, blockchain e tudo mais que possa agregar valor à operação logística. Aqui fica uma dica, cuidado com os modismos. Às vezes a gente vê uma tecnologia fantástica e a gente tem que entender se aquela tecnologia é aderente ao tamanho e ao momento que o negócio da nossa organização está vivendo. Então a gente tem que entender sobre tecnologia, sobre inovação e tem que procurar saber como podemos fazer o melhor uso dela dentro da organização em que nós estamos atuando. A décima característica que as organizações buscam de um profissional de logística é a sua habilidade de comunicação. O tempo todo nós estamos negociando os projetos, o tempo todo nós estamos fazendo interface com as áreas e precisamos sim ter uma habilidade de comunicação boa, clara, objetiva, assertiva. Cada vez mais a gente vê que os executivos têm menos tempo, E aí a gente precisa ser bons em fazer um pitch, de passar uma ideia de forma rápida, de conseguir dizer com clareza o que significa aquele projeto, o que ele vai trazer de benefício para a organização. Então, a habilidade de comunicação é uma das relações que a gente vem buscando cada vez mais aprimorar e as empresas buscam essa
competência aí do profissional de logística. A 11ª característica que as organizações vêm buscando de profissional de logística é ele se colocar na posição à frente dos projetos, ou seja, as organizações buscam profissionais que tenham essa característica de liderança. E aí nós não estamos falando de cargos ou funções, estamos falando de profissionais que sejam proativos, que se colocam à frente de determinadas situações, buscando entendê-las de forma mais assertiva, mais rápidas e propondo algumas alternativas, né? Ou seja, que eles estejam à frente de algumas situações, se colocando à disposição para ajudar a minimizar os efeitos daquilo. Então, buscamos cada vez mais profissionais que tenham essa característica de liderança, independente da questão do cargo. E para fechar essa extensa lista, né, a 12ª característica que eu vejo que as organizações vêm buscando, e é uma que eu admiro muito, é que o profissional de logística precisa estar sempre disponível a aprender. O profissional de logística precisa ser um eterno aprendiz, ou seja, precisamos ter a humildade de saber que, independente se temos 1, 2, 10, 15, 20 ou 30 anos de experiência, existe sempre a oportunidade de nós buscarmos aprender um pouco mais sobre aquela atividade logística, aquele segmento na qual a empresa está inserida. Todos os dias temos situações diferentes que nos possibilitam aprender. Então, procure aí estar aberto a ser um aprendiz, um eterno aprendiz, porque eu tenho certeza que assim você vai ser um profissional que as organizações vão buscar para você. Bom, pessoal, depois de ver todas essas características, pode ser que a imagem que eu, você e todo mundo que está nos assistindo aí tenha feito de um profissional de logística seja um profissional com essa cara aqui. O profissional de logística pode parecer que ele tem que ser um super-herói, que ele tem que ter superpoderes, né? Mas a gente sabe que não é assim. O profissional de logística precisa se empenhar cada vez mais para buscar reunir essas competências, né? Alguns de nós já têm algumas de forma mais afloradas, outras precisamos desenvolver, e o intuito aqui foi mostrar quais são as principais características que as empresas buscam de nós. Uma outra coisa também que pode acontecer, alguém pode falar, Meirinho, mas reunir todas essas competências é impossível, né? E aí, para a gente responder essa questão sobre se é impossível ou não reunir essas características, eu gostaria de fechar o nosso Minutos Logístico aqui de hoje com uma frase do Walt Disney. O Walt Disney tem uma frase muito bacana que diz: eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. Significa que se você é um profissional de logística que reúne muito daquelas características e muitas outras, né, você vai ser um profissional mais desejado aí pelas organizações. Bom, espero aqui ter contribuído aí com a comunidade da logística, né? Espero aí ter passado um pouquinho da experiência que eu tenho visto aí do que as empresas têm buscado de nós, profissionais de logística. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aí, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo aí com outros profissionais de logística, porque essa é a nossa grande missão. A logística move o mundo e nós, profissionais de logística, precisamos buscar cada vez mais informações para, então, nos tornarmos profissionais cada vez mais úteis para as organizações no sentido de agregar valor para as mesmas. Fiquem bem, até as próximas edições do Minuto Logístico.